Pessoal, referente à unidade 4, para fazer a atividade, vocês precisam importar para o PostgreSQL 3 arquivos SQL. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Informações sobre esses arquivos. São esses 3 arquivos aqui, que eles estão lá no início do AVA da disciplina, tá? Arquivo SQL 1, 2 e 3. Deixa eu só mudar aqui a forma de apresentação, porque eu acho que vai ter que ser, vou ter que apresentar tudo para ficar mais fácil aqui. É, quando você clica no arquivo, tá? Deixa eu fechar eles aqui, fazer um por um, fazer tranquilo. Quando você clica no arquivo, vai abrir dessa forma, tá? É... Então, esse aqui é o arquivo. O que que você pode fazer? Você pode pegar, copiar e ir lá naquela Carry Tool, tá? Eu recomendo salvar aqui na pastinha da disciplina, tá? E eu não sei porque, quando fizeram o upload, colocaram ele como .txt. O arquivo é um arquivo .sql, tá? E aí eu coloquei o nome, ó, BD Acadêmico Estrutura, que é a estrutura de tabelas. Então salvei aqui, tá? Tá salvo. Eu vou salvar os 3 aqui. O ideal é fazer isso que eu fiz aqui, tá? Ó, aí esse é o arquivo 2, tem o 2 aqui no nome. Renomear eles como .sql. Isso, tira o .txt, deixa o .sql ali. Vai só usar esse banco aí, então, daí, se eu criar, já criar só de acordo com eles aqui, então, para atividade 4. Isso. Ó, esses são só os arquivos SQL, que são os códigos, né? Os códigos de criar tabela, igual nós fizemos na aula passada, lembram? Então, aqui no arquivo, por exemplo, a gente... Não, esse daqui, ó. A gente tem para criar as tabelas, ó, create table, tá? Eu vou abrir lá e eu vou falar com vocês aqui. O 3 é mais ou menos parecido também, não é? O arquivo 3? Ó, O arquivo exercício da unidade 3. A unidade 3. Porque é para apresentar um Mais ou banco, menos, até coloquei ela lá, só que daí outras informações, né? Vai ser a mesma. Da unidade 3, vocês que vão fazer os create table, baseado no que a gente veio fazendo antes. Modelo conceitual e modelo lógico. Você vai pegar o modelo lógico e vai criar as tabelas aqui no Postgres. Tipo essa daqui que nós fizemos na aula passada, create table cursos. No post só faz o post só faz o lógico, né? O conceitual ele não faz, né? Ou tem alguma flag que faz? Aqui no Postman, aqui nesse que nós estamos usando aqui, ele não gera a tabela conceitual, né? Só a lógica, né? Eu não sei dizer. Aqui pelo PGAdmin eu nunca criei. A gente posso até dar uma olhada depois. Eu criei, só que assim, ele tem a cardinalidade. Cardinalidade. É isso, cardinalidade, tá certo. Eu queria falar mesmo. Mas só que ele não sai aquele só os diagramas simples. Entendi. Ele sai com tudo dentro. Aí sai como se fosse pronto e ligado para ter ligações. Até coloquei elas todas lá. Não sei se é isso que tá querendo, né? Aí eu não Mas depois mostra o seu, pode ser? Eu consigo mostrar, né? Você tá com ele aí? Eu vou ver se eu consigo, deixa eu só terminar essa importação aqui. Eu vou ver se eu tenho a opção de passar para vocês. Quem que estava falando? Jatniel. Deixa eu ver se eu tenho opção aqui. Tá, tem como coanotador, que eu não sei se você tem como apresentar também. Mas deixa eu só terminar essa importação aqui, e aí depois a gente volta para falar desses outros exercícios, tá? Então, aqui, pessoal, o que é o ideal, tá?
criar uma base de dados nova para rodar aqueles arquivos lá. Então, eu vou colocar aqui PCT. Deixa eu só perguntar um negócio. Na verdade, a hora que você clica ali, ele não baixa direto, né? Ele só vai abrir e você tem que, no caso, passar. Isso. Eu vou ver se eu coloco em outro link, porque ali não ficou legal. Então, eu vou colocar lá no Google Drive e compartilho o link com vocês para baixar, tá? Vou ver se eu coloco arquivo zip, alguma coisa assim. Você colocou aqui no primeiro, aí você bota ali, o ideal é executar em script um banco de dados novo. Tá, mas daí abaixo do create offer replace procedure aqui, eu estou copiando, botando no Word, montando uma pasta para depois eu conseguir fazer isso. Não, mas eu mostrei aqui, ó, tá vendo aqui o arquivo, né? Se você aperta aqui Ctrl S, ele vai salvar. Tá vendo? Ele mostra a pastinha para você salvar. Aí você renomeia aqui, você tira o ponto .txt e salva. Tem que botar, tem que tirar do TXT, né? E aí, deixa eu só mostrar aqui, ó. Então, depois que vocês baixaram, eu vou facilitar para vocês baixarem. Eu vou criar eles e colocar um arquivo zip e compartilhar no Drive. E aí eu coloco lá do fórum. Vai ficar melhor. Mas vamos voltar aqui. Então, ó, vamos criar a base de dados, tá? Create Database. Eu vou colocar o nome aqui de PCT PD acadêmico, que é o banco de dados acadêmico, tá? E aí, o que vocês podem fazer aqui? Aí vocês vêm aqui, ó, Tools, na Carry Tools, né? Ou Alt Shift Q. Quando tiver aqui na Carry Tool, você pode abrir aqui, tá vendo? Tem a pastinha, que é o ícone de abrir um arquivo, Open File, tá? O banco que crio, né? O inicial, né? Só depois copio para dentro. Aí aqui eu vou colocar primeiro o... Aqui tá vendo o arquivo 1, tá? E aí vamos executar ele. Eu tinha executado, mas para testar, antes de mandar para você, antes de colocar no Ava, de passar para coordenação, né? Mas vamos executar agora, tá? Baixou aqui, tá? Pessoal, esses daqui são procedures, que era para criar domínio, umas coisas assim, mas vocês podem abstrair, tá? Pode esquecer que isso aí existe. Aí eu fiz drop table, que é para escolher a tabela, eu vou falar desses comandos hoje, do drop, update, etc. E aqui o restante é basicamente create table, tá vendo? Criar as tabelas. Create table, create table, create table, tá? Professor, oi. Eu tava no telefone, cheguei em casa, agora eu tô no notebook, só que eu tô pedindo para entrar, não tô conseguindo. Permite aí, permite. Ah, tá. Deixa eu só rodar aqui, que eu já tô aqui. Não, beleza. Ó. Carry complete, tá? Vamos ver aqui. Tá, deu um tipo que não existe aqui, tá? Então, de qualquer forma, eu vou ter que arrumar esse SQL aqui, ó. Deixa eu criar tipos aqui. Deixa eu ver se ele chegou, ó. É porque alguma das coisas que não ia usar, eu tinha tirado. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou até parar a gravação um pouquinho para ficar mais fácil. Pessoal, ó, aqui no fórum, tá? Esquece esses 3 arquivos aqui que eles, além do arquivo 1, tá com 2 errinhos, eles estão ruins para baixar, tá? Aqui no avisos do professor, no fórum de avisos, eu coloquei eles aqui, tá? Dá para baixar direto, né? É um arquivo .zip, ou seja, um arquivo compactado, e dentro dele tem 3 arquivos SQL que nós vamos importar no pgadmin.
tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui nas databases, criar uma nova database, tá? Vou colocar aqui BD acadêmico. Pronto, criado, tá? BD acadêmico. E aí eu vou abrir aqui uma Query Tool. Abri, mas fechei, tá? Então, Query Tool, tá? Lembrando, tem que estar aqui com o banco selecionado, né? Vou abrir aqui a pastinha, então são esses 3 arquivos que estão lá no zip. Então, precisa executar eles nessa ordem, tá? Então, o arquivo 1 abriu, tá aparecendo aqui, tá? Executa o script. Clica aqui, executar. Executa, ou executar o script, F5, tá? Então, vamos abrir o segundo. Abriu aqui, tá? Vamos executar o script. Aqui, ó. Executado com sucesso. Vamos abrir o terceiro. Executado, tá? Desculpa, executamos aqui, tá? São os alunos, né? É um banco de dados que eu coloquei bastante dados para ficar mais divertido aí de vocês trabalharem. São 2.380 dados, mais ou menos só de alunos, né? São dados fictícios, né? Gerados pelo que a gente chama de Faker, a ferramenta de gerar dados, tá? E deixa eu colocar aqui para mostrar algumas coisinhas para vocês, explicar algumas coisas, tá? Pessoal, nesse arquivo 1, lembra que na aula passada nós criamos tabelas? Eu fui abrindo tudo aqui um em cima do outro, né? Ó, então a gente tem aqui a criação de tabelas, tá? Ó, create table, só que eu adicionei uma cláusula, if not exist, se não existir, tá? Por isso que eu até dei a sugestão lá de você criar no banco de dados novo, mas eu adicionei algumas alterações caso não seja um banco de dados novo, né? Então, as coisas que eu adicionei, entre aspas, assim, umas proteções, caso não seja um banco de dados novo, é esse tipo de coisa, tá? Eu fiz um drop table if existe, create table if not existe. O drop table é para deletar a tabela. Então, a tabela professores, cursos, alunos. Aqui eu criei uma sequence, tá? Só para mostrar para vocês que existe esse recurso, sequence, mas não precisam se preocupar. Em vez de utilizar uma sequence, a gente poderia utilizar só o serial, tá? E a gente também tem procedures aqui, tá? As procedures é como se fosse aquelas funções que a gente cria no Python, lembra? Que usa def. Então, ó, a create or replace procedure, a gente tem uma aqui para criar os domínios. O que são os domínios? Pessoal, os domínios são mais ou menos tipo, tá? Então, eu fiz uma verificação para ver se ele existia. Se ele não existe, eu fiz um tipo que vai de 1900 até 2300, tá? E também semestre eu coloquei, que é semestre seletivo, que vai de 1 a 5. Geralmente a gente tem 2 ou 3, que às vezes tem um tal de semestre seletivo especial, né? Mas foi uns incrementos que eu coloquei aí para ficar um banco de dados mais interessante, digamos assim, tá? O tipo de disciplina é o que a gente tem chamado enum, que é como se fosse uma lista, tá? Mas o grosso da coisa aí são as tabelas mesmo, tá? E qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Já os arquivos 2 e 3 são inserções de dados. No 2, a gente tem curso e professor, tá? O BCT, o Engenharia da Computação, Sistema de Informação e Ciência da Computação, foi o que eu coloquei. E aí depois eu coloquei os professores, né? Também dados aleatórios, insert de professores, insert de disciplinas, tá? Insert de turmas aqui, só para
a gente ter dados para trabalhar. E por fim é o insert só de alunos, que são lá tipo 2.800, tá? Eu fiz bastante para ter bastante dados para trabalhar. Tranquilo? Então, essas, pessoal, foram as instruções para vocês conseguirem importar e fazer os dados, fazer o exercício lá, tá? Então, o exercício, ele pede algumas coisas. Então, por exemplo, eu vou fazer um select básico aqui, tá? A gente vai estudar esses... vai ter algum conteúdo que eu vou ter que gravar vídeo para vocês. Eu acho que provavelmente vai ser de alguns tipos de consultas, tá? Para vocês estudar ao longo da semana que vem, a gente não tem mais encontros presenciais, mas eu gravo o vídeo na segunda, que vai ajudar vocês, além da aula de hoje. A gente tem aula de hoje para ajudar vocês, tem um material que já está no AVA, mas eu também vou gravar um vídeo para ajudar, tá? A vocês fazerem essa atividade da unidade 4, tá? Então, por exemplo, ó, vamos colocar aqui um select asterisco from TB alunos. Tá aqui as informações, tá? Dos alunos. Então, se eu quiser, por exemplo, ó, lembra aquela questão da referência, da gente só grava a referência do orientador. Essa referência do orientador refere-se à tabela professor, tá? Lembra que a gente grava só a referência para não ter que se preocupar com a atualização dos dados, né? E vocês estão vendo aqui que alguns orientadores, eles estão aqui como null, né? Então, são alunos que não possuem orientador, tá? Então, ó, se a gente quer fazer uma busca, tá? Então, eu posso usar aqui where orientador ID igual a null. Deixa eu só confirmar aqui o null do PostgreSQL. Será que é isso? Ah, já sei, pessoal. Espera aí. Deixa eu mostrar para vocês. No SQL, eu estava dando aula de programação já à tarde. No SQL, pessoal, a gente não faz esse tipo de comparação, tá? Falha minha aqui. Por quê? Porque o orientador, porque senão pode dar problema de tipo, tá? Então, vocês lembram que eu falei que o SQL é uma linguagem declarativa e não procedural, que a gente pede as coisas, a gente não programa o passo a passo. Espera aí que tem algum colega querendo entrar. Pronto. Então, a gente programa as coisas, a gente não faz o passo a passo. Então, eu só digo aqui, is null, tá? Como ele vai fazer essa verificação se é nulo ou não, vai depender, por exemplo, do tipo, tá? Do tipo de informação ali. Então, eu só uso is null, tá? Dos 2.000 e tantos alunos, que apareceu, tá vendo? 583, eles estão sem orientador, ou seja, o orientador tá null. E aí, uma coisa que a gente pode fazer, pessoal, é ordenar pelo nome. Então, order, é a cláusula de ordenação, order by, nome, ordenação crescente, tá? Esse ASCII aqui, order by,
nome ASCII. Tá vendo agora? Ordenou por... fez a ordenação crescente, tá? Outra coisa, a gente poderia ordenar pela data, tá vendo? Tem a data aqui, data de nascimento. Então, se eu ordenei data na ASCII assim, ele pegou a data mais antiga, tá? Então, que na teoria é menor, é um número menor, tá? Para mais atual. Então, o que, que a gente tem aqui? A gente tem o aluno com a maior idade, né? É alguém que nasceu em 22/3/1970. E outra informação que a gente pediu é que está sem orientador, is null, tá? Então, era só para mostrar essas coisinhas para vocês. A gente tem que voltar ainda num conteúdo que ficou pendente da aula passada, que são os comandos. A gente fez eles, né? Mas eu não passei para vocês comando a comando, tá? Que é uma coisa que eu queria ter feito, mas o tempo acabou, né? A gente fazer o create table a gente até fez, né? Mas a gente tem para fazer insert, delete, update, tá? E eu quero fazer esses comandos com vocês, por um. Quem que foi que um colega que tinha... Foi o Jatiniel, né? Deixa eu passar aqui. Só não tô conseguindo abrir o. Não sei se o Meet tá interferindo. A minha máquina é um Sunny ainda, não sei se tá interferindo no admin. Vê se você consegue aí. Já desligou duas vezes e agora foi fazer. Liguei sozinho, ligou. Na hora que eu coloquei o admin, liguei o Meet, ele meio que travou a. O PG Admin, o Meet. PG admin. Tá até meio que travado. Ele tá ligando e tá derrubando. Não sei o que, tá desligando, pra falar a verdade, o computador. Aí não sei se é as portas, alguma coisa tá dando interferência. Aí quando eu liguei ele sozinho, ele ligou. Aí eu liguei ele no celular. Quando eu coloquei lá, já meio que travou de novo. Tá. Não, então depois a gente tenta. Mas o arquivo, Qualquer você coisa não você tem me manda o acesso print por e-mail. o senhor não tem acesso a pasta na minha do AVA, né? Eu tenho que dar uma olhada. Mas eu vou Esse é, esperar quando a porque eu gente der inseri ela. tá? Eu olho lá e mostro o seu, que é bom que outros colegas também tiram dúvidas, tá? Eu inseri, só que eu não consegui. Tô conseguindo entrar, ele tá derrubando aqui. Até acabei de entrar nele e derrubou. Tava Ah, criando a tabela nova, na hora que eu fui criar, ele sumiu. Tá branca a tela aqui, não vai nem pra frente nem pra trás. pessoal, então vamos seguir. Aí depois eu vejo se Depois eu eu te consigo chamo. chegar lá. Vê que eu chamo, senhor. Pessoal, a gente tem um conjunto de comandos que a gente chama de DDL, tá? Que é de definição, da gente criar a nossa estrutura de dados, tá? Então, o que é importante vocês saberem? Que a gente tem o comando create, tá? Então, para que serve o comando create? O SQL, vocês lembram lá do histórico que eu falei? Ele substitui a linguagem SQL, né? Que era... o que era a tentativa? Que, por sua vez, também foi a evolução da linguagem Square. O que era o objetivo? É que eles fizessem linguagem que fosse mais parecida possível com o inglês, tá? Porque é aquilo que eu falei, você não diz o passo a passo do que vai ser feito, não é uma linguagem procedural, uma linguagem declarativa, que você declara o que você quer que seja feito, e aí o SGBD vai fazer a parte de programação, de execução, como ele considerar que seja mais eficiente, tá? Então, é importante, assim, pelo nome dá para vocês terem uma ideia do que o comando faz. Então, o que o create faz? Ele cria, né? Cria tabela, cria base de dados, entre outros. Então, a gente tem o create, a gente tem o alter, e a gente tem o drop,
E a gente também tem um truncate. Eu vou mostrar para vocês o truncate, tá? Ele é para zerar uma tabela. Então, por exemplo, a gente tem as tabelas que a gente criou na verdade, no final das contas, a gente deletou, ficou só cursos, né? Então, por exemplo, se a gente quer criar uma tabela, tá? Como que a gente faz? A gente utiliza o comando create, tá? Qual que é a sintaxe, né, do comando create? Então, é o create table. A gente pode adicionar aquela cláusula lá, if not exists. Mas não é algo que vocês precisam saber nesse momento, tá? Então, por exemplo, create table, né? Estamos criando uma tabela. Vamos colocar aqui unidade acadêmica, né? Que é a Faculdade de Ciência e Tecnologia, Faculdade de Engenharia e Automação, né? Dentro de parênteses, aí a gente abre e fecha parênteses, e aqui a gente coloca todas aquelas informações. Os campos, se faz relação com alguma outra tabela, né? Se tem chave estrangeira, qual que é a chave primária. Então, todas as informações vão aqui dentro, entre parênteses, tá? Então, aquilo que eu falei para vocês, quase sempre a gente vai ter um ID, tá? E vai ser do tipo serial. A gente pode dizer que a chave primária, pode colocar a chave primária aqui, tá? Primary key. Ou lá embaixo. Ou ao final, quando a gente terminar a definição de todos os campos, a gente sai colocando chave. A chave que a gente quer. Tem gente que prefere assim, né? Quando você terminou todos os campos, você coloca primary key e diz qual campo é a chave primária, a primary key, tá? Nesse caso, seria o campo ID. Então, o nome, vamos pôr sigla, né? Qual que é o nome da unidade acadêmica de vocês, pessoal? É a Faculdade de Ciência e Tecnologia, né? FCT, tá? Então, vamos criar aqui, ó, create table, funcionou, né? Só que agora, vamos supor que faltou um campo. Eu queria colocar um campo texto para escrever qual campus que ela pertence, né? Campus Várzea Grande, Campus Cuiabá, Campus Sinop, Campus Araguaia. O que a gente pode fazer? A gente usa o alter, tá? O alter é um comando para fazer alterações, entre eles o é, entre essas alterações que a gente pode fazer alterações em tabela, tá? Então a gente alter table, tá? Qual o nome da tabela? Então, tabela unidade acadêmica. E vamos adicionar um novo campo. Qual campo? Campo campus, que vai ser do tipo texto. Isso aqui já funcionou. A gente já tem. Se a gente atualiza aqui, né? Tabelas, unidade acadêmica, colunas, ó. Já aparece aqui o campus, tá? O drop, pessoal, ele é para quando a gente quer excluir alguma coisa. A gente pode usar o drop database. A gente pode fazer o drop table, tá? Para excluir uma tabela que a gente criou. Então, por exemplo, unidade acadêmica. Tá? Eu não vou executar ele agora, porque primeiro eu quero mostrar para vocês o truncate, tá? O truncate, ele zera a tabela. Zero, assim, como se a gente estivesse limpando os dados da tabela, tá? Então vamos fazer um insert aqui. Então vamos fazer dois. Unidade acadêmica.
já é o insert, ele já faz parte do próximo bloco de comandos, tá? Que é o DML, por isso que eu tava por isso que ele não tá ali em cima, tá? Nessa lista daqui de cima, que é de DDL, tá? Que são os comandos de definição. Então, a gente vai inserir aqui no ID. O ID não precisa, ele é serial, ele cria sozinho, né? Sigla, nome e aquele campo, aquele campo que a gente adicionou depois, que é o campo campus, né? Ficou meio confuso. E aí depois a gente escreve values para adicionar os valores, né? Então vamos lá. Qual que é a sigla da unidade acadêmica de vocês? É a FCT. Qual que é o nome? Faculdade de Ciência e Tecnologia. Vou dar um enter aqui para ficar tudo na mesma tela, tá? E o terceiro campo, né? Terceira coluna, campus. Campus Universitário Várzea Grande. Eu vou colocar abreviação assim. E aí vamos colocar mais um que vai. Pessoal, lembra que eu salvo aqui, eu já vou até salvar, né? Que aí eu coloco lá no Ava, SQL, encontro 04. Então eu vou colocar a unidade que eu sou vinculado, tá? Que é o IC, Instituto de Computação e Campus Universitário de Cuiabá, certo? Então a gente fez um insert aqui. Tá? Se a gente colocar aqui para fazer um select aqui nas unidades acadêmicas, a gente vai ver esses dois registros, tá? Aqui tem dois registros, ó. Lembra que como o ID dele é do tipo serial, ele gera automaticamente, ele vai auto-incrementando sozinho, né? Vai incrementando sozinho. Por isso que quando a gente fez o insert aqui, a gente não precisou passar o ID, tá? Passou a sigla, o nome e o campus. Pessoal, então, do conjunto de dados do tipo DDL, né, que é a parte de definição, né, definição dos dados, Data Definition Language, né, significa DDL, tá faltando explicar só o truncate para vocês, tá? O que o truncate faz? Ele trunca a tabela, ele limpa ela. Então, se eu der aqui um truncate, ou N, né, truncate, truncate table, unidade acadêmica, e executar aqui, ó, ele vai limpar minha tabela. E a gente der um select, não existe mais nada, tá vendo? Ó, total, se eu fiz o select, total de 0 linhas, tá? Não tem nada para mostrar. E aí tem uma curiosidade, tá? Se eu inserir de novo e fizer o select de novo, tá? O que aconteceu aqui, ó? As chaves,
elas continuam, vocês perceberam isso? Tava 1 e 2, agora foi para 3 e 4, sendo que a 1 e 2 não existe mais, né? Essa que é a diferença dela do drop. O drop zero e volta ao zero, né? Não, o drop você não tem mais a tabela, daqui a pouco a gente vai usar ele. Ah, então, mas você que nem se coloca. Ah, tá. Pega a tabela inteira, não é só os arquivos da tabela. Oi? Ela não perde, ela perde a tabela inteira, não só os arquivos, não é o arquivo que tá dentro dela, não é só os arquivos que tá dentro dela, né? Só A os diferença. registros que você tá falando. Isso. O outro é o registro, o truque é o registro. Não, O truque é o registro. exatamente, o truncate, ele apaga só os registros. Ah. Ele não apaga a tabela continua existindo, a estrutura da tabela e tudo mais, né? Pessoal, então, aí vocês viram aqui, ó, continua aqui a contagem do meu índice, do meu ID, ela continua rodando, né? Mesma coisa, se eu der outro truncate e fizer um insert aqui de novo, né, a FCT já vai ser o ID5 e o IC vai ser o ID6. Porque continua, mas o que eu queria mostrar para vocês, no truncate table, a gente tem a possibilidade de dizer que a gente quer reiniciar essa sequência, tá? Eu vou até deixar esse daqui do jeito que tá. Não reinicia a contagem do ID. Então, se eu quero mesmo zerar a tabela e tal, pessoal, por que esse ID ele não mexe? Porque às vezes pode ter uma referência em outra tabela, tá? Aí você vai saber que aquele ID lá tem uma informação referente a tal tabela. Então eu sei, pode acontecer daquele ID não ter mais, não ter uma correspondência, mas se eu reinicio os IDs, corre o risco de dar alguma confusão, porque eu vou inserir de novo e vai gerar de novo. Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma referência aqui, se é o meu ID5, se eu tenho uma tabela cursos, por exemplo, aí lá na minha tabela cursos, eu tenho lá unidade acadêmica ID. Aí eu tenho a unidade acadêmica ID 5, por exemplo, né? Só que aí eu vou e zero, aí depois, em algum momento, vai existir uma nova unidade acadêmica 5, à medida que for sendo inserido. Então, isso pode acontecer de criar uma... Pode acontecer de criar uma referência errada, tá? Então, a escolha de fazer ou não, de reiniciar ou não a sequência, reiniciar ou não o ID, ela tem que ser pensada, tá? Então, agora eu vou fazer reiniciando o ID. Tá? Então, a gente coloca aqui Restart Dent. E se a gente inserir de novo, eu vou inserir e já vou pegar o Select também. Aqui, tá vendo? Agora voltou, né? FCT ID1 e CID2, tá? Não tá transmitindo. Só voz. Bom, agora mais O professor não está apresentando o slide. essa daqui foi exatamente, né, o que o Jatiniel tinha falado, né? Então o truncate, pessoal, ele elimina os dados, tá? Mas ele não exclui a estrutura da nossa tabela, tá? E o truncate ele é considerado um comando DDL, de definição, tá? A gente tem o delete, se a gente quiser deletar um registro específico, a gente tem um comando delete. Só que o delete faz parte do DML, que é de modelagem, e assim que eu terminar esse aqui, a gente entra no DML, tá? Eu vou terminar esse daqui, quem conseguiu instalar e está com o PGAdmin aberto,
Dá licença, boa noite, professor. Não aparece nada na tela, professor. Vocês não estão vendo aqui minha tela compartilhada? Eu não estou vendo. Eu não estou vendo. Tava sem. Acabou de apresentar. Antes estava mostrando. Tava mostrando, até nós tava fazendo outro que eu falei contigo, tava mostrando. Aí custou um pouquinho, parou e agora voltou quando eu tava falando. Tá, Eu saio obrigado. de novo. Não, agora... Voltou? Beleza, pessoal. Certo, vamos lá então. Obrigado aí pelo feedback. Tá, então, pessoal, a gente viu agora o truncate, tá? A gente está fazendo o truncate de uma tabela que ele elimina os registros, mas mantém a estrutura. Se você precisa eliminar a tabela, não quero mais essa tabela no meu banco de dados, por qualquer motivo que seja, a gente tem o drop, tá? A gente pode fazer drop database, pode fazer drop table. Eu tinha até colocado aqui, né? O drop table unidade acadêmica. Vamos colocar ele aqui, tá? Pessoal, outra coisa, esses comandos aqui, eles são os comandos os que eu estou colocando aqui, os que eu estou falando, é a parte de DDL que pode ter na prova, tá? Caiu de novo. Tipo, qual comando que é utilizado para criar uma tabela? Qual comando eu utilizaria para criar uma nova coluna na tabela, né? Caiu Pode de ter novo, perguntas professor, a apresentação. Sério? Ah, não. Tá igual o meu aqui. Pois Tá é. no celular, agora tô no celular, que tá lá, tá aberto lá de mim, mas se eu colocar lá, ele derruba. Voltou. Eu volto para lá, ele fecha, eu volto aqui para digitar os comandos, ele tá fechando. Mas me avisa aí, qualquer coisa eu reinicio aqui rapidão e volto, tá, pessoal? Vamos tentar pelo menos fechar aqui o... Tô achando que tá dando conflito entre o PG admin com... Caiu de novo agora. Agora eu tirei para ver uma coisa aqui, fazer um teste. Ah, tá. O meu desligou 3 vezes aqui. Quando eu ligo os dois. Agora vocês estão vendo? Sim. Tá, então eu vou executar o drop table, tá? Executado com sucesso, a tabela foi excluída. Se eu atualizar aqui, pessoal, do lado, ela já não existe mais. E se a gente fizer o select aqui, né? Vai falar que a relação não existe, tá? Na parte mais matemática, a fundamentação mais matemática do banco de dados relacional, trata cada tabela como uma relação, tá? Chama de relação. Por isso que às vezes vocês vão ver esse termo relação. Mas olhe para a relação como uma tabela, tá? Se aparecer. Pode confundir, mas relação não é relacionamento, tá? A relação seria uma tabela aqui para o PostgreSQL. Bom, pessoal, vocês querem um tempo para praticar aqui qualquer coisa que vocês falam comigo? Eu vou pegar aqui esse daqui, isso. Pessoal, ó, eu achei aqui, eu não testei, tá? Mas eu fiquei procurando, assim, para quem quisesse fazer uns testes com o Postgres, tá? A gente tem online alguns editores de código, tá? Que você consegue digitar seu código e testá-lo. Eu não sei se vocês chegaram a usar algum em Python. Um dos mais utilizados era o Replit. Só que o que aconteceu com o Replit? Muitas das funcionalidades agora é paga, né? E a gente foi parando de usar. E esse da Ionic Compiler, ele é semelhante, e aí ele tem a opção do PostgRE, tá?
Então, assim, se você ainda não conseguir instalar o PGAdmin, você pode dar uma olhada nele aí. Eu até vou compartilhar ele aqui para mostrar algumas coisas para vocês. Então, ó, esse é o link que eu passei aí, tá? No chat. E aí ele está marcado para a linguagem do PostgreSQL, então, se funcionar aqui, provavelmente vai funcionar no Postgre, tá? Eu só não sei, assim, por quanto tempo que dura. É, você tem que executar tudo de uma vez, né? Ele não persiste os dados, pelo jeito. Mas dá para vocês testarem alguns comandos aí. O ideal era vocês conseguirem instalar o Postgres mesmo, né? Pessoal, vocês querem um tempinho aí para praticar um pouco, criar umas tabelas aí pelo PGAdmin? Pode ser e tirar dúvida? Beleza. Então, pessoal, aí, ó, referente ao que o colega tinha perguntado, a forma de entrega, tá? Então, recomendo vocês copiarem aqui as questões, coloca no Word, tá? Aí tem aqui, por exemplo, aquela que eu fiz lá. Liste todos os alunos que nasceram a partir do ano 2000. Então, vocês vão pegar e vocês vão criar essa consulta. Como que é essa consulta? Essa consulta é essa daqui que eu criei, tá? Essa daqui já é a resposta, tá? Aí você pode vir aqui e colar. Select, tá? Ou se quiser colocar assim, resposta. Ficar mais simples, tal, né? E quando você fizer todos, vocês enviam, tá? Tranquilo? E aí, por isso que vocês têm que importar aqueles arquivos lá, tá? Que eu coloquei lá no fórum. Eu vou pedir para eles atualizarem os arquivos, colocar como SQL e colocar a opção de download direto. Mas a forma de entregar que eu sugiro é essa. Aí fez no Word assim e envia lá no Ava, tá? Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um tempinho aí. Não, no modelo conceitual não tem chave. Ah, daí não tem. Ah, tá. Porque o modelo conceitual ele está acima. Ah, sim. Né? Então, É antes. a chave estrangeira você vai criar a partir das relações que existem. Você representa as relações, não as chaves. Ah, então, porque mais ou menos igual eu coloquei lá, quando eu pensei, coloquei o estado, o país, eu não relaciono, no meu pensamento coloquei para colocar ele também inserindo ela, então seria mais ou menos isso, né, que eu pensei em colocar, mas só não fiz a ligação. Se olhar na tabela que eu fiz na segunda, que você colheu a do pH, tem a outra lá que tem do PG, que tá, que tem ela toda, tem ela, a outra feita pelo PG admin. Que é as tabelas de fato. Tem outra tabela, tem outra tabelinha também, diferente. Ela tá ali com as mesmas ligações, mas fica um pouco diferente, que ela tá com a ligação e já com as cardinalidades dela. Ou três, né, que é o pé de galinha, ou por número de letra. Né? Número de letra, que é um por N e um por M, né? M por N.
1 para N. Ela tem já, nessa outra ela tá separadinho já. Na mesma lá. Pessoal, em relação aí ao DML, que são os comandos que a gente fala de manipulação, tá? A gente tem o insert e o select. Esses daqui você já tem uma ideia, pelo menos básica, certo? E a gente tem o update e o delete, ou delete, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui de novo fazer o alter table e fazer o select aqui para falar algumas coisas, tá? Então, por exemplo, se eu quero, vamos, o insert a gente já está sabendo, né? Vamos criar aqui mais uma unidade acadêmica, tá? Insert into, então unidade acadêmica, e quais as colunas que a gente vai inserir? Sigla, nome, campus. Então, values, FAENG, né, que é a Faculdade de Automação e Engenharia, eu acho que é isso, né? Que ela também é do campus universitário Várzea Grande, tá? Então, esse é o insert, né? E agora nós temos ali três unidades acadêmicas, tá? Bom, vamos supor que o nome mudou, tá? Se o nome mudou e eu quero alterar, tá? Eu uso o update, né? Então, o que é importante vocês notarem? Todos os comandos de DDL, que é de definition, tá? Eles são relacionados a criar e alterar estruturas, tabelas, bases de dados, etc. Então, ó, a gente criou, a gente alterou, a gente deletou uma tabela inteira, a tabela para de existir, né? E o truncate, a gente zera a tabela. Ah, mas o truncate não é de manipulação de dados? Pessoal, o truncate ele não é considerado manipulação de dados, tá? Esses são de manipulação. O insert é de manipulação, tá? E o update também. Então, vamos supor que lá no... vamos supor que eu coloquei ali faculdade de automação e engenharia, né? Só que vamos supor que seja só faculdade de engenharia. Então, como que eu faço? Eu faço update, eu coloco o nome da tabela, unidade acadêmica, e aí depois eu coloco o set, aqui, ó. E aí depois do set, eu coloco todas as colunas valores que eu quero alterar. Então, por exemplo, nome, eu vou atualizar, né? Vou fazer update para faculdade de engenharia e automação, tá? Só que tem uma coisa muito importante, tanto dos comandos update, tanto do comando update quanto do comando delete ou delete, tá, pessoal?
a gente tem que, se eu não uso o where, tá? Que é para dizer qual registro que eu quero alterar, se eu rodo esse comando aqui, desse jeito que ele está, o que ele vai acontecer? Todos esses 3 registros vão ter o nome alterado para Faculdade de Engenharia e Automação. Tá? Então, a gente tem que definir qual ou quais registros específicos a gente quer atualizar. E a gente faz isso utilizando o where. Lembra que a gente utilizou o where como se fosse um filtro, tá? Para fazer filtragens. Lembra que a gente utilizou o where quando a gente foi fazer aquele select da data de nascimento? Né? Então, eu quero mudar só um campo, tá? O ideal, pessoal, é que quando for um update ou um delete, no where, a gente utiliza o ID, tá? Por quê? Ou melhor, a gente utiliza a chave primária, que a gente garante que aquele registro é único e a gente não corre o risco de acidentalmente atualizar um registro por engano ou mais de algum indesejado, tá? Então, o ideal aqui é colocar o where id igual a 3, tá? Aí a gente já vai ter o update, a gente já vai ter a atualização. Se eu der o select aqui, tá? Antes era Faculdade de Automação e Engenharia, agora virou Faculdade de Engenharia e Automação, tá? Foi alterado. Se, por exemplo, no where eu tivesse colocado o where campus igual a campus universitário de Várzea Grande, o que o meu SGB dele ia fazer? Ele ia alterar tanto o nome aqui da unidade acadêmica FCT, quanto da FAENG, né? Porque esses dois são do campus Várzea Grande, tá? Então, por isso que o ideal é, sempre quando a gente for rodar um update ou um delete, a gente utilizar a chave primária. O mesmo vale para o delete, ou delete, tá? Pode chamar de delete. Outra coisa, pessoal, é que aqui no update a gente pode atualizar mais de um campo, tá? Por exemplo, se eu quisesse mudar aqui. Aí eu estaria atualizando, fazendo um set de 2 campos, tá? Ou de 2 campos, de 2 colunas do registro que o ID é o ID3. Funcionou e a gente faz o select aqui. A gente já vê ele atualizado, tá? Eu vou deixar assim, tá? Porque vocês verem que a gente pode fazer alteração de quantos campos forem necessários aqui após o set, tá? Aí, uma das coisas é que no update a gente já usa aqui a coluna e o novo valor que ela vai receber. A coluna e o novo valor que ela vai receber. É diferente do insert, né? No insert, o que a gente colocava as colunas que a gente quer inserir e depois os valores, tá? E se quiser trocar o nome da tabela, qual seria? Aí a gente usa alter table, tá? Alter table, aqui a gente utilizou o ID, né? No caso, estava liberando um colega aqui. No caso, seria o alter table, né? Deixa eu ver outra tabela aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar curso da tabela curso no singular, tá? Eu vou colocar aqui porque é um comando DDL, tá? Alter table, cursos, rename. Eu só não lembro se era rename to. Vou tentar rename to primeiro. Curso.
Aí é isso mesmo, funcionou, ó. Então, alterações é alter table, tá? Você viu que a gente pode utilizar alter table para alterar um campo, adicionar um novo campo, né, ou coluna, né, adicionar uma nova coluna na tabela, renomear a tabela, criar índices, criar chaves, etc e tal, tá? Mas lembrar, alteração na tabela, alter table. Se a gente atualizar aqui, ó, a tabela não está mais com o nome de curso, está com o nome de curso. E aí, pessoal, a gente chega no delete, tá? Então, delete from unidade acadêmica, né? E aí, de novo, vamos dizer o filtro. O que eu quero deletar, tá? Where id igual a 3. Então, por exemplo, se eu colocar aqui where id igual a... Deixa eu pôr select aqui embaixo também, para ficar executando ele. Se eu colocar where campus igual a Campus Universitário Várzea Grande, CUVG, ele vai apagar esses dois, né? E se eu colocar, por exemplo, ó, vamos fazer esse daqui, tá? Deletamos um registro. Unidade acadêmica PAENG não existe mais. E se eu colocar assim, ó, desculpa. O que aconteceu, pessoal? Vocês viram aí? Ó, apareceu aqui, 2 registros foram deletados. Então, o que aconteceu? Eu deletei todos os meus registros. Será que era isso que eu queria? Não sei. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses comandos, o update e o delete, né? Delete ou delete, porque pode acontecer da gente acabar deletando registros que a gente não quer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Tem algumas interfaces gráficas para SGBDs, né? Lembrando que o PGAdmin é uma interface gráfica que se conecta ao SGBD Postgres. E o que ele faz? Às vezes você tem na opção, eu não lembro se aqui tem, eu não lembro se aqui tem, mas às vezes a gente tem a opção de tipo assim, comandos seguros, delete, update. Que a própria interface gráfica não deixa a gente rodar um delete e um update se não tiver um error. E às vezes ainda tem, isso é da interface gráfica, não é do SGBD, tá? Tipo do PGAdmin, por exemplo. Eu não lembro se o PGAdmin tem, eu nunca tive isso no PGAdmin, mas eu já usei outras interfaces gráficas que tinham. Então, se ele vê que a gente vai rodar um comando desse aqui, ele não deixa, ele fala assim, olha, o modo seguro está ativo e para você rodar, você tem que desativar primeiramente. Espera aí, daqui a pouco eu te respondo, tá, Caroline? O registro, se eu não me engano, é só até as 21, tá? Mas eu acho que eu posso registrar manualmente. Daqui a pouco eu vejo lá. Inclusive, se tiver alguém que esqueceu, já me avisa aí que é o registro antes do encontro nosso acabar. Cliquei no botão errado, tá? Então, são comandos que a gente tem que ter cuidado, sempre colocar a opção de filtrar. E aí, outra coisa, pessoal. Esse modo de utilizar o delete, vocês acharam ele parecido com algum outro comando que a gente viu aqui? Sim ou não? Quem está me acompanhando aí? Drop, né? É o drop. Não, o drop, ele
destrói a tabela, ele remove a nossa tabela. Ele é semelhante ao truncate table, tá? Só que o truncate table, pessoal, ele é considerado um comando de definição da tabela, né? E, inclusive, a gente tem essa opção aqui, ó, Restart Identity. Lembra que eu expliquei isso para vocês? Já quando a gente faz um delete, a gente não tem a opção de fazer isso. Eu coloquei lá para inserir os outros dois. Aí tá vendo, ó, já foi para 4 e 5. Agora eu vou inserir aqui o Faculdade de Várzea Grande, de Engenharia e Automação. E ele vai o ID6, tá? No delete, a gente não tem essa opção de fazer isso daqui, não, tá? Ó, de Restart Identity. Isso é algo específico do Truncate. Pessoal, tem mais alguém que não conseguiu registrar presença? Deixa eu conferir aqui as presenças. Então, pessoal, o delete, né, ele se parece com o truncate, ou o truncate se parece com o delete. Mas são comandos diferentes, inclusive eles fazem parte de grupos diferentes, né? A gente tem um grupo de definition language, né, que são os comandos de definição, que é o create, o drop, o alter, e o truncate faz parte desse grupo, tá? Por quê? Porque ele não se importa de ir com linha a linha ali, né? Quando a gente faz um delete, mesmo se for um delete para todos os eventos, desculpa, todos os registros, ele vai percorrer linha a linha, ele vai gerar um log de exclusão de linha a linha, né? A gente tem essas partes mais avançadas de analisar log do SGBD, não faz parte do escopo da disciplina, tá? E o funcionamento do truncate, ele também é mais estrutural, é como se ele fosse lá na tabela e setasse assim, ó, tabela vazia, né? Não é uma remoção de registros, é de fato você dizer assim, tabela vazia. Pessoal, eu queria mostrar esses comandos para vocês, tá? Esses dois grupos de comandos que faz desses dois grupos de comando, esses são os que fazem parte do escopo da disciplina, tá? Agora a gente tem os comandos que inclusive são os comandos que vocês vão utilizar que inclusive são os comandos que vocês vão utilizar para fazer os exercícios, tá? Eu vou só reforçar um comando específico e os outros eu vou deixar para gravar um vídeo para vocês na segunda, tudo bem? Que aí fica só um vídeo só sobre isso e eu acho que vai ser até mais fácil de vocês fazerem as atividades. Pessoal, então só uma colega que não conseguiu registrar a presença, né? Eu vou registrar aqui, pronto. Registrado, tá? Pessoal, bom, um comando aí, tá? Que é muito, muito importante, que é o de fazer junção das tabelas, tá? A gente tem alguns exercícios daquele ali que são de junção. Então, por exemplo,
Eu acho que até cheguei a fazer um com vocês, é o join, né? Lembram do join? Tá, então eu selecionei aqui a carry do BD acadêmico, né? Então não... Ixi, o PG de mim ficou travado aqui todo em branco. Acho que vou ter que abrir ele de novo. Começou a dar problema. Pessoal, tudo na vida a gente só aprende fazendo, né? Então, eu sugiro, assim, fortemente que vocês tentem importar aqueles SQL lá, né? Não os que estão lá, porque tinha 2 errinhos e tá como texto, mas eu vou mandar mensagem agora, para eu não esquecer, pedindo para eles alterarem. Mas o ideal é vocês... o join, ele não é trivial. Então, o que eu recomendo? Vocês baixarem e fazer vários joins para se divertir aí. Se tiver sem nada para fazer, vamos fazer join. Ah, tô precisando relaxar, me divertir. Vamos fazer join no banco de dados. Então, pessoal, vamos fazer o select aqui, ó, select. Aí eu vou colocar separado lá. Ah, nossa, pessoal, com essa travada aí, ó, parou aqui todos os outros exemplos, mas depois eu refaço e coloco lá. Tá gravado, né? Pelo menos. Então, select asterisco from alunos. TB alunos, né? Eu coloquei o nome aí. Ele estava falando ali que são muitos registros, né, se não me engano. Pessoal, olha aqui, o curso, o orientador, eles estão como chave estrangeira, então não tem informação aqui. E se eu quiser fazer um select, ou seja, exibir o nome, eu quero exibir o RGA do aluno, o nome, o ID pode continuar, mas no lugar do curso, do ID do curso, eu quero exibir o nome do curso. O que eu faço? Como o curso é outra tabela, e tem essa relação entre o aluno, a tabela aluno e a tabela curso, se eu quiser exibir os dados, eu tenho que fazer um join. É uma junção entre as tabelas. É possível fazer um join, por quê? Porque eles têm uma relação, né? Eu tenho essa chave estrangeira aqui, tá? E como eu faço, tá? Vamos fazer um select mais bonitinho agora. Então, select da tabela aluno, eu vou querer o ID, então por isso que eu coloquei o aluno, desculpa pessoal, é tb.alunos, né? Eu quero o ID, eu quero o RGA, eu quero o nome. Tá bom. E aí, pessoal, da tabela curso, eu vou querer eu acho que tem um código do curso aqui, né? O código e o nome. Tá? Então, esse select, ele é de qual tabela? Aqui vem o from, tá? Da tabela que eu quero esses dados aqui, eu quero essas colunas. Então, o from, eu digo de qual tabela que eu vou fazer essa seleção. Qual tabela que é, pessoal? É da tabela TB alunos, mas tem um join, né, uma junção
tá? Com qual tabela? Com TB cursos. E aí eu digo, pessoal, eu utilizo aqui o ON para dizer qual que é o campo que relaciona essas duas tabelas. Então, na tabela alunos, é o curso ID, tá? Que ele deve ser igual ao tbcursos.id. tbcursos, não existe código. Ah, não, é código, né? Não é código, é código. tbcursos.nome. É nome completo. Eu criei uns campos estranhos aqui. Ó, agora fica mais bonitinho, né? O Igor Barbosa faz ciência da computação. Lembrando que são muitos dados, né? Então nós acabamos de fazer uma junção, ou seja, um join, né? Professor, eu achei o join complicado. Talvez você achou complicado porque a gente fez essa questão aqui de filtrar as colunas para não mostrar todas as colunas. A melhor maneira de você fazer um join é o seguinte. Primeiro, você faz assim, select asterisco, todas as colunas. Depois você vai diminuindo, deixando só as que você quer. From o quê? From TB alunos, tá? Mas eu quero fazer a junção. Então, se eu quero fazer a junção da TB alunos, eu vou fazer o join. O join com tabela. TB cursos. E aí eu uso o on para dizer qual que é o campo, qual o valor que casa um registro de uma tabela com outra. Qual que é o valor? Na TB alunos, eu tenho a coluna curso ID, que é referente a TB cursos.id. Né? Funcionou. Só que aí, pessoal, eu tenho todas as colunas das duas tabelas. Né? A gente não tem a remoção igual a gente foi fazendo da... A gente não tem uma... A gente chama de projeção, né? Quando a gente limita as colunas que a gente quer mostrar, né? A gente não quer mostrar todas aqui. Então, se vocês pensarem, o Joy é mais simples do que parece se você fizer com ele com asterisco assim. Concordam? Vamos fazer o seguinte, vocês conseguem falar aí para mim, ditar o join da tabela aluno. Na tabela aluno, pessoal, eu tenho a coluna orientadora ID, que ela é uma referência para a tabela professores. Vocês conseguem ditar aí para mim, a gente fazer um join entre aluno e professor? Eu fazer aqui com a ajuda de vocês? E aí, pessoal? Eu vou fazer aqui, tá? Ó, eu vou fazer aqui, vocês vão ver até que é bem parecido. Então, primeiro vamos fazer com asterisco, para ser tudo, tá? Pronto, TB alunos. E aí eu quero fazer um join da tabela alunos com qual tabela? Com a tabela professores. Bom, o que que une esses dois campos, pessoal? Na tabela TB alunos, eu tenho orientador ID, que é referente à tabela professores, né, ponto ID, aqui o ID, tá? Então aí agora vai aparecer eu só quero que vocês guardem esse número aqui, ó, que foi o select que a gente fez dos alunos, 2.376, tá? Alunos.
Pessoal, então agora a gente fez aqui o select, né? Então aqui, ó, aparece aqui o orientador, tá? Nome ID, matrícula e nome completo, que são as informações do orientador, tá? Ah, assim ficou meio ruim. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode limitar as colunas e adicionar aliases nas colunas. O nosso resultado ele fica mais bonitinho, tá? Então, a gente pode colocar ali select tbalunos.rga, vírgula, tbalunos.nome, né? Aí eu vírgula, tb professores. Pessoal, esse TB é porque eu prefixei, coloquei prefixos, tá? TB de tabela, tá? Mas poderia ser, não precisava ser, não precisava ter esse TB, não. Não precisava, não precisa. Nome completo. Orientador. Tá? Então, from TB alunos, aí agora a gente vai fazer o join, tendo a junção com TB professores, né? E a sintaxe do join, a gente utiliza o on para dizer, né, o que faz a junção desses dois campos, tá? Acho que é assim mesmo, senhor. É considerado, não é considerado uma string, né? Então, agora o RGA, o nome do aluno e quem orienta ele, tá? Agora ficou até bonitinho de ver, né? E é um joy como o outro. Pessoal, agora tem uma observação importante. Lembra que eu pedi para vocês guardarem o número de alunos que tinha, que era 2.368, alguma coisa assim? Alguém sabe por que o número de alunos baixou tanto? Baixou para 1.793? Isso, obrigado, Fabiola. Fabiola anotou e colocou ali no chat. E agora caiu para 1.793. Alguém tem ideia por quê? Sabe chutar assim? Saberia chutar? Exatamente, sem orientador. Sem orientador. E aí a gente trazendo para banco de dados, para SGBD, o que acontece? Quando a gente faz uma junção, pessoal, o SGBD só vai retornar os registros que atendem essa condição de junção, tá? Como não tem os alunos que não tem orientador, que está lá setado como null, tá? Ele não vai trazer. Então, se a gente fizer aqui, ó, select asterisco from tb alunos where orientador id is null, aqui, ó, é esperado que seja a diferença do total de alunos para os alunos retornados por essa carry, né, por esse select. Professor, mas tem como fazer o join de uma forma que mostre os alunos mesmo, os que não têm orientador, mas mesmo assim a gente ainda fazer o join? Tem, tá, pessoal? Nesse caso, a gente usa o left join. E essa questão do left poderia ser o left ou ser o right join. A questão do left é porque os alunos é a tabela que está à esquerda. Então, o que eu estou dizendo para o SGBD? Eu quero que o da esquerda, eu quero que você mostre tudo, independente de ter ou não uma relação com ter um equivalente na tabela da direita. Vamos rodar aqui.
Agora apareceu ali o total, 2.376. E vamos ver como é que fica? Porque apareceu ali do lado, tá? Ó, aqui apareceu, o Igor Barbosa é orientado pela Camille Porto, a Vera pela Cecília, a Tatiane pelo Lorenzo. Os que não tem, Vera Moraes ficou nulo, simplesmente não tem, tá? Não foi feita a junção para os que não tem, mas mesmo assim eles foram exibidos. Beleza? Pessoal, eu vou encerrar a questão de conteúdo aqui, tá? Ah, não, tem outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Desculpa. Vamos aproveitar essa aula de hoje que é até para adiantar, tá? É uma coisinha aqui. Pessoal, se eu quero fazer uma busca, né? Eu vou mostrar só o comando like, tá? Select asterisco from TB cursos. Então, por exemplo, se eu quero, ó, o nome do curso é Ciência da Computação ali. É, Ciência da Computação. Então, se eu quiser mostrar o curso que o nome é Ciência da Computação, o where nome, eu coloco nome igual a Ciência da Computação. Só que o que acontece, pessoal? É nome completo, né? Tem que ser exato. Se eu tirar uma letra aqui, ele não aparece mais, tá? O que a gente tem? A gente tem um like, que aí ele não vai mais tentar fazer uma busca exata, e a gente tem caracteres coringas. Pessoal, só um minutinho, por favor. Voltei, pessoal. Então, por exemplo, e a gente tem os caracteres coringa, tá? Então, se por exemplo, cadê aqui? Se eu não sei como que está escrito um determinado caractere, eu posso utilizar o underline. Viram? Agora retornou, ciência da computação. E isso serve para vários, tá? Só que, e se for muitos, eu não tenho. Aqui eu sei que eu não tenho certeza desse caractere, eu não tenho certeza desse. Mas se for muitos, se por exemplo, eu quero saber todos os cursos que tenha comp no nome. Pode ser engenharia da computação, sistema de computação, qualquer coisa de computação, computação de computação. O que eu posso usar? Eu posso utilizar o porcentagem, tá? Nesse caso, eu coloquei um porcentagem antes e um porcentagem depois. O que ele quer dizer? Pode ter qualquer coisa aqui, tá? Ué, peraí que não deu muito certo, não. Deixa eu ver o que aqui. Outra coisa, a gente também tem o e-like, tá, pessoal?
como eu coloquei minúsculo ali, tá? O que que é o e-like? Ele, aí ó, agora foi. Que ele não é case sensitive, tá? Por que que não retornou da primeira vez? Porque nos dois cursos, a palavra computação, ela tá em maiúscula, tá? E por isso que ele não tinha retornado quando eu usei só like, tá? Então, em termos de retornar, fazer essas comparações por padrão, o PostgreSQL ele é sensível a maiúsculo e minúsculo, tá? Case sensitive. O mesmo valeria para nomes, tá? Então, se eu quero, por exemplo, se eu quero todos os que tenham João no nome, é... ou será que não tem nenhum João? Vamos tentar aqui, Maria. Realmente, o data faker que eu gerei para gerar os dados não tinha nenhum João, né? Aqui retornou todas as Marias, né? Olha aí, pessoal, tá vendo que retornou Mariana, tá? Se eu não quisesse, por exemplo, se eu quisesse só Maria mesmo, tá? Uma coisa que eu poderia, ó, poderia colocar aqui Maria, né? Eu colocaria um espaço aqui e a continuidade. Eu coloquei o underline, né? Para o espaço. Mas deixa eu tentar outra coisa aqui. Eu acho que não vai dar certo, não. Tá, mas vamos falar do. É bom que a gente já fala de outro assunto, tá, pessoal? Igual, por exemplo, a gente selecionou aqui o null, a gente também tem o is not null, tá? A gente tem o not aí no select. Então, o que que daria para fazer nesse caso, para retornar Maria e não retornar Mariana, né? Então, que retorna Maria, né? E aí, pessoal, vocês lembram lá no Python, quando você tinha um if, você podia ter várias cláusulas, né? Utilizando o end, tá? Então, no where, a gente também pode ter, ó, a gente pode ter where, nome, seja alguma coisa, e a gente pode ter um end aqui. Nem precisa do parágrafo dos parênteses, não, tá? End, tá? Então, vou tentar assim, vamos ver. Where, nome, not, like, Mariana. Então, que seja Maria, mas não seja Mariana, tá? Not like. Bem, não deu. Bom, mas é isso, né? É a hora, é o cansaço. Uh,
Tá, mas para mostrar o... Desculpa, pessoal. Para mostrar para vocês eu não sei porque que não retornou. Então vamos... Mas eu quero mostrar para vocês o Note, tá? Vamos voltar esse daqui que estava funcionando. Beleza, pegou as Marias e as Marianas. Deixa eu só fazer uma alteraçãozinha aqui. Enfim, o que eu queria usar era nome, where, nome, not, like, tá? Então vai retornar todos, né? Retornou 2.281, que não tem Maria no nome. Ó, e tem algumas pessoas que tem Lima no sobrenome. Então a gente pode colocar, eu não quero Maria, end, nome, not, I like, lembrando que eu ia por causa para pegar os que são sensitivos. Aí que não tenha nem Maria nem Lima no nome, né? Não tem tantos assim. Aí a gente pode ir tirando, né? E talvez vocês lembram lá de Python que além do end a gente tinha o quê? A gente tinha um or, né? Tinha um wait, tinha um ou, né? Então a gente tem aqui também, tá? Pessoal, de conteúdo é isso daí, tá? Na segunda-feira, sem falta, eu vou gravar um vídeo com alguns comandos que estão faltando para vocês fazer a atividade 4, tá? E é isso. Aí minha tela parou de aparecer? E aí eu vou postar, deixa eu até salvar aqui já. Postar para vocês, vou fazer essas coisas hoje. Ponto 4, parte 2. Beleza? Pessoal, é isso, tá? Muito obrigado a todos aí pela presença, por acompanharem o encontro, por estarem presentes, participarem. Muito obrigado, né? E eu acho que a gente não se vê mais, tá? Em encontro presencial. Mas eu ainda continuo como responsável pela disciplina até que ela seja fechada de fato, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar, pode mandar mensagem, tá? Não tenho nenhum receio de mandar mensagem para mim. Assim que eu vejo, eu já respondo. Certo? Obrigadão, pessoal. Bom final de semana. Até mais.